Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, confortando o seu coração e fortalecendo o seu espírito. E, meus queridos, como não poderia ser diferente, eu quero trazer uma palavra nesta noite que reporta ao problema que nós estamos vivendo. Mas já adianto que iremos além dele na reflexão. Pensaremos um pouco adiante, sem desprezar, sem deixar de tratar a questão da crise, da calamidade que cada um de nós vive, que toda a humanidade passa. Fique com a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos ao longo da mensagem. Meus queridos, eu quero tratar nesta mensagem sobre as certezas que temos. Qual é a certeza que você tem nessa situação que nós estamos vivendo? Qual é a certeza que conforta ou mesmo que apavora o seu coração? Qual é a certeza? Estamos vivendo em meio a uma grande crise provocada na origem por um ser microscópico que nem é classificado como ser vivo, um vírus denominado novo coronavírus. Esse vírus, como qualquer outro vírus, como já disse, não é classificado como ser vivo porque não tem nenhuma célula. É um ser acelular. No entanto, é esse ser acelular o causador da Covid-19 e, consequentemente, o causador do pânico e do pavor que se instalou em todos os países do nosso planeta Terra. Diante desse quadro de tragédia e calamidade, não são poucas as dúvidas que nos assaltam. Algumas delas, como: faço parte do grupo de risco ou não? Devo ficar em casa fazendo isolamento, quarentena, ou devo sair para trabalhar? A voz de qual autoridade devo obedecer? Da autoridade médica, sanitária ou da autoridade política? Essas são algumas das dúvidas que assaltam o nosso pensamento, o nosso coração. E em meio a tantas dúvidas, outras mais que temos, quero destacar as certezas que devem estar fixadas, firmadas na nossa mente e no nosso coração. A primeira delas, meus queridos e amados irmãos, diletos ouvintes, é que Deus está no controle de todas as coisas. Alguém poderia dizer, em meio a tantas mortes, em meio a tantas internações, em meio a tantas contaminações, onde está Deus? Perdeu Deus o controle de todas as coisas? Com esse vírus que se espalha de uma maneira, às vezes até desenfreada pelo planeta? Onde está Deus? No capítulo 6 do profeta Isaías, há um texto bíblico muito interessante que diz assim, no início do capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, o Senhor Deus, assentado sobre um alto e sublime trono. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi
o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Para o povo de Israel, a presença de Deus se fazia sentir, se estabelecia quando havia um rei reinando. Mas, no ano em que morreu o rei Uzias, alguém poderia dizer: Deus não está mais no controle porque nós não temos um rei assentado no seu trono de monarca. Mas a visão de Isaías diz que ele viu que Deus continuava sentado no seu alto e sublime trono, governando toda a terra. Não só o povo de Israel, mas toda a terra. Então, meus queridos e amados irmãos, prezados, diletos ouvintes, Deus está reinando. E Ele, como soberano, tem o controle absoluto de todas as coisas. Não tenha dúvida disso. Pelo contrário, tenha isso como uma certeza inabalável, irremovível. Tenha isso como uma certeza fixada na sua mente e no seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. A outra certeza que eu quero que você tenha, que você precisa ter, em meio às dúvidas que assaltam o nosso pensamento, o nosso coração, é que Deus não está castigando a humanidade. Deus não está castigando a humanidade. Temos ouvido, os vídeos se multiplicam por aí. Alguns profetas, não sei se poderia chamar assim, do juízo de Deus, dizendo que Deus está com a sua vara, açoitando a humanidade, castigando a humanidade, e de uma maneira especial o Brasil. E eles dizem o porquê. Apontam como uma das causas do castigo de Deus o que aconteceu no carnaval em São Paulo, que um grupo carnavalesco, uma escola carnavalesca chamada Gaviões da Fiel, fez uma encenação em que Satanás derrotava ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus era arrastado por Satanás em meio às passarelas carnavalescas. Sem dúvida alguma, uma blasfêmia. Uma blasfêmia dantesca. Uma blasfêmia horrível. O outro, um tempo anterior, numa parada gay, ao passarem por frente de uma igreja, alguém pegou um crucifixo e o introduziu no seu ânus, defronte àquele templo, aquele santuário cristão religioso. E por último agora, um grupo denominado Porta dos Fundos fez uma encenação em que colocava Jesus como um gay. Uma chacota terrível com as coisas santas. E alguém diz: a conta está chegando. Deus está castigando a humanidade por causa dessas blasfêmias. E eu digo, isso não é verdade. Deus é um Deus de amor. É um Deus de justiça, sim. E é por isso, confiado no seu amor e na sua justiça, que eu afirmo que isto não é castigo de Deus para a humanidade. Calamidades como pestes, terremotos, maremotos, isso desde muito tempo sempre existiu. Existe
e existirá. E nem por isso será castigo de Deus. Pode ser consequência da imprudência do homem. Ninguém pode jogar uma pedra para cima e, caindo ela na sua cabeça, dizer: Deus me castigou atirando uma pedra na minha cabeça. Não, você foi imprudente ao jogar a pedra para cima. Então, isso pode ser, sim, consequência da imprudência do homem, da imprudência da humanidade, mas não castigo de Deus. Deus não é um verdugo, Deus não é cruel, Deus é um Deus santo, um Deus de amor e um Deus de justiça. Então tenha essa certeza, Deus não está castigando a humanidade. A outra certeza que nós precisamos ter é que não há mal que dure para sempre. Estamos passando por dificuldades. O pastor Flávio acabou de dizer aqui, né, da sua emoção, da sua dor de chegar neste santuário que reúne a igreja do Senhor e não poder abrir as portas para que os membros se reúnam em amor, em fraternidade, em louvor e adoração a Deus. Coisa terrível. Trancados nos nossos lares, num isolamento, às vezes até necessário, né? E algumas pessoas estão ficando agoniadas, algumas pessoas estão ficando deprimidas, algumas pessoas estão ficando estressadas, algumas pessoas estão ficando angustiadas. Algumas porque querem sair para trabalhar, outras porque precisam trabalhar. Porque se não trabalharem, se não venderem o churrasquinho ali na feira, na praça de Taguatinga, se não abrirem o mercado lá em Sobradinho, eles não terão como levar o dinheiro que vai ser a sustentação da sua família, o pão da sua família. Então isso é um mal. Talvez necessário, mas é um mal. E eu quero que você tenha essa certeza, meu querido irmão, meu prezado ouvinte, não há mal que dure para sempre. Tudo que estamos vivendo vai passar. Aliás, costumamos dizer assim, nós estamos passando por uma crise. É como se essa crise existisse ali e nós estamos passando por ela. E lá adiante vamos passar por momentos de alegria, e esses momentos vão passar, e mais adiante poderemos passar por uma nova crise, e essa nova crise vai passar. Não há mal que dure para sempre. Tenha essa certeza. E aliás, eu quero lembrar aqui um texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, um texto bastante conhecido da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, um texto que eu particularmente aprecio demasiadamente. O apóstolo das gentes diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, as aflições do tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Isso quer dizer o quê, meu prezado ouvinte? Que isto vai passar. O que você está vivendo aí agora, essa situação difícil, de agonia, às vezes até de angústia, em alguns casos até de desespero, saiba disso. Essa situação vai passar, em nome de Jesus. Porque não há mal que dure para sempre.
A outra certeza que eu quero compartilhar com vocês que me ouvem neste momento é que, em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, cada um tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. E eu pergunto, meu querido e amado irmão, meu dileto ouvinte, qual é a sua parte? Pensando nas coisas espirituais, será que a sua parte não é clamar a Deus? Dobrar os seus joelhos, como na introdução deste culto? Clamar a Deus, suplicar a Deus, buscar a Deus? Qual é a sua parte? Será que a sua parte não é aproveitar esse tempo para desenvolver uma intimidade mais profunda com Deus? Uma comunhão mais íntima com Deus? Qual é a sua parte, meu querido irmão, minha querida irmã? Qual é a sua parte? Cada um de nós tem que fazer a sua parte, porque cada um de nós é parte do todo, e Cristo é tudo em todos. E nesse problema do coronavírus, qual é a sua parte? É se cuidar, é cuidar daquele que está ao seu lado, para que nem você se contamine e, estando contaminado, não contaminar o outro. Cuide-se, a sua parte é se cuidar. Se nós nos cuidarmos devidamente, nós ganharemos essa luta, essa batalha nessa questão da disseminação desse vírus. Vamos brecar, vamos parar, mas cada um precisa ter consciência e fazer a sua parte. Há poucos dias, antes do decreto que suspendeu as aulas, imediatamente antes, se não me engano foi um dia antes, a minha escola fez a marcha contra a dengue. Riacho Fundo sem dengue, escola sem dengue. Os alunos saíram, eu até saí vestido de mosquito da dengue. Fizemos quase 5 quilômetros em torno de algumas regiões ali do Riacho Fundo 2, falando sobre o perigo do Aedes aegypti, o mosquito da dengue. E aí, é simples. Se cada um fizer a sua parte, se você cuidar devidamente das plantas que acumulam água quando você rega, se você virar as garrafas, os pneus, se cada um fizer a sua parte, o mosquito não proliferará. Assim também é com relação ao novo coronavírus. Se cada um de nós fizer a sua parte, nós vamos brecar o avanço dessa peste, dessa praga. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Essa é uma certeza que ninguém pode ter dúvidas sobre ela. Qual é a sua parte? Espiritualmente, na questão da higienização, faça a sua parte, meu irmão. Faça a sua parte, meu irmão. Outra certeza é que alguns até talvez tivessem se esquecido disso. Ou tivessem, mesmo que não se esqueceram, relaxado a respeito dessa questão. Mas é isso. Todos nós, eu, você e quem está aí do seu lado, todos nós precisamos de Deus
na nossa vida. Todos nós precisamos de Deus na nossa vida. Conversando com a minha esposa, diversas vezes, eu a ouvi dizer: Gilson, só Deus. E é verdade. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. É uma loucura querer viver sem Deus. Porque se Deus não nos guardar, nada poderá nos guardar. É isso que diz o Salmo de número 127. Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia, aí onde você está, e veja o que diz este Salmo. Eu vou fazer um ajuste aqui, mas o Salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não guardar a sua vida, meu querido e amado ouvinte, o álcool gel é muito bom, lavar as mãos é muito bom e você deve fazê-lo sempre, mas se o Senhor não guardar a sua vida, nada disso vai adiantar. Você tem que fazer a sua parte, mas sem se esquecer que você precisa de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte, sem, no entanto, me esquecer que eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Porque se Deus não guardar, não adianta a quarentena, ainda que ela tenha o seu aspecto social, né, e na questão da sanitarização, da higiene, importante, mas se o Senhor não guardar, nada vai adiantar. Em vão vigia a sentinela. Nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. E também a certeza que temos em meio a toda essa situação que estamos vivendo é que Deus nos ama. Pode parecer até contraditório, como disse no começo, onde está Deus em meio a essa situação que estamos vivendo, de calamidade, de desgraça? Onde está Deus? Deus está soberano, no controle de todas as coisas, e Ele ama você. Deus ama você e vai cuidar de você. João 3,16, o texto que elegemos como o coração da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você, meu querido e minha querida ouvinte. Deus ama você. Em João 8:32, Paulo escrevendo, Romanos 8:32, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, neste capítulo 8, que é um extraordinário capítulo, ele diz o seguinte, Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Sabe por que que Deus faz isso? Sabe por que que Deus entregou o que havia de mais precioso, que é o seu filho, e está disposto a entregar as demais coisas de que você necessita, como cuidados? Sabe por que que Deus faz isso? Porque Ele ama você. E nesse mesmo texto,
da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós lemos Paulo reafirmando esse amor de Deus a partir do versículo 38, quando ele diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, seja ela o novo coronavírus ou o vírus que for, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos ama e vai cuidar de nós. Deus ama você e vai cuidar de você. E por último, das certezas que devemos ter e que temos, é que tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. Neste mesmo capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, Paulo diz exatamente isto: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo concorre. Uma das coisas, meus queridos e amados irmãos, que eu tenho percebido é que nós estamos dando um valor que talvez antes não dávamos na preciosidade das relações interpessoais. Aqui mesmo, na igreja, como disse o pastor Flávio quando abriu essa transmissão, ele queria chegar aqui, abrir as portas, receber os membros, abraçá-los, conversar com eles, ouvir as suas histórias. Que coisa boa, que coisa gostosa esse congraçamento, esse relacionamento. E nós, penso eu, estamos valorizando mais isso. Agora, estamos valorizando o ficar junto com a família. Esses dias, mais uma vez, eu me refiro à minha esposa em casa. Eu olhei para ela e ela estava rindo. E aí eu olhei assim como que surpreso, né? Ela falou: sabe por que eu estava rindo? Aí eu disse para ela: por quê? Ela falou: porque eu já estava imaginando você aposentado, ela já aposentou, e nós dois, na nossa velhice, vivendo juntos aqui, aposentados, dentro de casa. Então a gente já valoriza esse relacionamento. Eu quebrei 2 vezes a nossa quarentena, o nosso isolamento. E uma vez foi para visitar o meu neto. Minha esposa fez a comida predileta dele e nós fomos levar lá para ele. Aí quando chegamos lá, conversa vai, conversa vem, e ele disse: o mais difícil disso tudo é a gente não poder ver os parentes. E a gente vai valorizando as pessoas. Por quê? Porque sentimos falta delas agora. E elas estão lá. Daqui a pouco, porque vai passar, nós vamos poder nos abraçar de novo. E quem sabe, esse abraço vai ter um calor diferente daqueles outros que nós dávamos. Vai ter um aperto diferente daqueles outros que nós dávamos. Porque nós vamos valorizar mais. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Até o planeta está recebendo alguns benefícios. Esses dias, eu vi um noticiário que dizia que a poluição no planeta diminuiu acentuadamente. Olha que bênção. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu querido e prezado ouvinte, minha querida e dileta ouvinte, não pergunte por quê.
Mas pergunte para quê? Deus tem um propósito. Deus está ensinando alguma coisa. Ele não está castigando ninguém, mas Ele permite que isto aconteça para nos ensinar alguma coisa. O que é que Deus está ensinando para você? O que é que você precisa aprender nessa situação nova, diferente que você está passando? E caminhando para a conclusão, eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual deve ser a sua postura diante dessas certezas? E eu rememoro aqui as certezas. A primeira, Deus está no controle de todas as coisas. A segunda, Deus não está castigando a humanidade. A terceira, não há mal que dure para sempre. A quarta, cada um tem que fazer a sua parte. A quinta, nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. A sexta, Deus nos ama e vai cuidar de nós. Deus ama você e vai cuidar de você. E a sétima, tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. Então, qual deve ser a sua postura diante dessas certezas? A primeira, refugie-se em Deus. Salmo 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refugiem-se em Deus. O Salmo 91, que foi lido na abertura dessa transmissão, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus onipotente, descansará. Então, refugie-se em Deus, esconda-se em Deus. E lá, refugiado em Deus, escondido em Deus, faça uma brechinha e olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe firmemente para Jesus, Hebreus 12:2, o autor e consumador da nossa fé. Terceiro, conjugue todos os dias os verbos da fé que estão lá no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ele continua dizendo, veja só, confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O primeiro verbo é esse, confiar. O segundo, deleita-te também no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. Deleitar, deleite no Senhor. Alegre-se no Senhor, divirta no Senhor. E o que já havia citado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E descansa no Senhor e espera nele. Conjugue sempre, todos os dias, o verbo confiar, o verbo deleitar, o verbo entregar, o verbo esperar e o verbo descansar no Senhor. Que exercício maravilhoso para esses dias de quarentena e de isolamento. E por último, a sua postura. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é vitória. Se eu estou vivendo, Ele está comigo. Se eu morrer, eu estarei com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu querido, prezado e dileto ouvinte. Que Deus abençoe você. Amém.